Parei para o café e estava aqui pensando o seguinte. Eu vi o meu primo querido hoje falando uma coisa, Igor Cox, um grande artista, um grande músico. Eu vi ele falando uma coisa interessante no Instagram, ele dizendo o seguinte: você tem que ficar tranquilo, porque nem todo dia você toca tão bem assim. Tem dia que você não vai estar tão bem, não vai sair tudo tão perfeito, e não vai ser a sua melhor performance musical. Mas essa pode ser a sua leitura sobre você. Pode ser que quem esteja lhe assistindo esteja gostando muito, ou considere aquilo sensacional, incrível, mas na sua percepção poderia ser melhor, tá aquém do que você costuma fazer. Então existe a nossa visão e a nossa leitura sobre a gente, sobre o que a gente faz, como a gente vive, e existe a leitura dos outros, né? São coisas diferentes. Ah, Ele tem razão. Agora, vai além disso na minha visão. Eu cheguei à conclusão, a música também me ensinou isso, que é o seguinte: a gente tem uma curva de aprendizado e desenvolvimento na vida que é mais ou menos assim: você aprende a fazer uma coisa, você passa um tempo desenvolvendo a técnica para um ofício, seja medicina, seja advocacia, seja engenharia, seja gastronomia, culinária, construir casa, sei lá, qualquer coisa, música, tocar, fazer uma escultura. Você passa um tempo estudando a mecânica, né? A forma de fazer aquilo, a técnica que você utiliza para fazer aquilo, o conhecimento necessário, o conjunto de coisas que você precisa saber e para desenvolver um determinado ofício. E aí a sua curva de aprendizado ela vai baseada na técnica, na forma e no conceito. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Só que chega uma hora que você já domina a forma, já domina o conceito, já domina as ferramentas, já tem a técnica dos procedimentos necessários e tudo mais, né? Aí, por exemplo, no caso da música, no caso da arte, essa é a hora que você começa a colocar expressão nas coisas. É bom. Você começa a colocar expressão nas coisas. E colocar expressão nas coisas é colocar vida nas coisas. É aí nessa hora que o artista aparece, é nessa hora que o sujeito mostra o que ele tem a dizer, na verdade. É essa hora que o escritor escreve o livro. Não adianta ele ter um conjunto enorme de palavras na cabeça se elas não passarem uma ideia para alguém. Então, sem a ideia, as palavras não servem para nada. Pensa no dicionário. O dicionário ele é cheio de palavras, mas ele não tem conteúdo, conceito, ideia. Ele só tem as palavras com os seus significados e sinônimos. Aí você pega um bom romance ou um bom livro de algum tipo e você tem ali ideias, você tem as palavras transmitindo alguma coisa e não só as palavras lá dentro. Então o que é importante? O que tem a ser dito. O que é importante? O que você coloca de vida nas coisas que você faz. O que faz a diferença? A expressão sobre as ferramentas que você tem. O que faz um grande artista, um grande chefe de cozinha, um grande qualquer coisa, palestrante, sacerdote, é na verdade a quantidade de expressão e vida que ele coloca nas coisas que ele faz com as ferramentas que ele aprendeu e desenvolveu, com a técnica que ele desenvolveu, né? Por exemplo, um pão ou um bolo. Se você pegar a farinha, o ovo, o açúcar, o leite, a manteiga, faz o seguinte: come uma colher de farinha, uma colherzinha de açúcar, um pouquinho de fermento, come uma clara de ovo crua. O que mais que vai? Toma um pouquinho de leite, aí chacoalha bem e senta no sol para ver se vira um bolo dentro da sua barriga. Ou seja, a matéria-prima do bolo não é necessariamente o bolo, entendeu? O bolo é a sua expressão e a sua criação sobre a matéria-prima que gera o bolo. Mas há um processo além da matéria-prima, né? Então, às vezes, as pessoas passam a vida inteira querendo melhorar no que elas fazem, buscando técnica, buscando conhecimento. Isso é ótimo, mas você não pode achar que conhecimento é sinônimo de sabedoria, que farinha e açúcar e ovo e leite é o bolo, entendeu? Então a expressão sobre o que você faz é muito mais importante do que você dominar a ferramenta para fazer a coisa. A arte está no que você tem a dizer.
não nas palavras que você usa. Claro que a forma que você usa as palavras e ter um repertório com muitas palavras vai enriquecer a sua arte, vai facilitar a sua expressão. E quando eu falo em arte, é na vida, é em tudo na vida. Qualquer coisa que você vá fazer. Viver é uma arte. A forma como você se relaciona é uma arte. A forma como você observa o mundo e tudo à sua volta é uma arte. A generosidade com que você olha para você e para os outros é uma arte. Você perceber o que há de tão bonito e de tão vivo em você, você está respirando, tem uma energia aí. Se tirar essa energia, sabe qual é a diferença do corpo morto para o corpo vivo? É a energia, porque a matéria que compõe as células é a mesma. O carbono, os elementos químicos são os mesmos, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Isso aí é tudo elemento químico, não necessariamente um copo de água está vivo. E ele tem hidrogênio, ele tem oxigênio. Então, assim, o elemento puro não é a coisa, entendeu? A coisa é quando você junta os elementos e dá um sentido e um motivo a ela e o tanto de vida e expressão que você coloca nela. Tem vida em você porque o seu coração está batendo. Já viu quando o sujeito tem um infarto e o coração para? Eles vão lá e dá um choque para ver se ele pum e volta a funcionar. É mecânica. Então, assim, o impulso mecânico, o movimento, o fluxo, isso tudo é a vida, não é só o elemento químico. Se você tirar o movimento, o fluxo, tirar isso tudo, é um corpo morto. A diferença do corpo morto para o corpo vivo é exatamente esse coração pulsando. É uma energia vital que ela surge. Para os materialistas, eu diria que ela surge da fusão química, do calor, da reação química que há nos elementos quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide. O espermatozoide já tem esse movimento, o óvulo está lá paradinho. Já se sabe que o óvulo é que escolhe o espermatozoide, não o contrário, porque alguns chegam ali e um especificamente combina ali com aquele óvulo e rola aquela fusão, e aí acontece essa confusão. Então, o movimento, a fluidez, a continuidade, isso aí é o elemento básico de tudo. Os ingredientes do bolo, eles fazem parte do bolo. A receita do bolo é a forma de misturar esses ingredientes. A técnica para fazer isso que você aprendeu é como bater melhor a massa e apertar ela bem e tal, e colocá-la no forno, saber a temperatura, isso é a técnica. O resultado, você fez aquilo com muito amor, muita dedicação, e você botou ali toda a sua atenção enquanto fazia o bolo, e saiu um bolo sensacional. Claro que a vida é muito mais que um bolo, então quando a gente coloca a expressão no nosso relacionamento, nas nossas palavras, no nosso jeito de olhar o mundo, os outros e a nós mesmos, quando a gente deixa a natureza fluir, quando a gente sente esse fluxo de vida dentro da gente à nossa volta, isso tudo é o bolo sendo feito. Então, tem dias, voltando no começo do vídeo, como o Igor disse, tem dias que você não toca tão bem, ou aparentemente não toca tão bem, ou não escreve tão bem, ou não está tão disposto a dar aquela aula se você é professor, ou se você é médico, não está tão assim, tão bem com você mesmo, às vezes está cansado, não consegue dar aquele desempenho que o seu trabalho, sua função exige, ou numa forma melhor do que você está fazendo, você poderia estar fazendo aquilo melhor, mas aquele dia não está um dia muito bom, e está tudo bem, tem dia que chove, tem dia que faz sol, tem dia que venta, tem dia que não venta, e a natureza ela vai se apropriar e se aproveitar disso sempre, porque isso é um movimento contínuo e tudo conectado. A árvore ela vai crescer. Nos dias que tem sol, ela aproveita mais o sol. Nos dias que tem água da chuva, ela aproveita mais a chuva. Ela vai estar sempre crescendo, ela vai estar sempre fluindo. Se ninguém atrapalhar, a árvore, ó, vai ser enorme, forte, vai dar flores, frutos, vai abrigar pássaros, borboletas, vai ser alimento para as larvinhas. E a vida se renova e cada dia da vida tem sua função e a sua possibilidade de ter algo de bom. Isso aí é o slow living. Sacou, pessoal? Então, se você achar que hoje você não está numa performance muito boa, não tem problema. Amanhã você pode estar melhor, você com certeza vai estar melhor. E muitas vezes você está é bom demais e não percebeu. Às vezes é você que está sendo meio assim, como é que eu vou dizer? Está sendo meio
exigente demais com você mesmo, sabe? Às vezes o seu senso crítico te faz se questionar e dizer, ah, mas hoje eu não estou na minha melhor performance, eu não estou tão bem. Mas para os outros, o que para você não é a sua melhor performance, para os outros pode ser sensacional, pode ser ótimo. Você pode dar uma aula ótima, tocar bem pra caramba, ou fazer uma negociação, ou liderar uma equipe comercial. Ninguém nem percebe que você não está tão bem quanto você acha que poderia estar, né? Então, isso aí é a tônica dessa conversa de hoje. Eu parei para o café e fiquei pensando nisso. Como a gente se enxerga, como o mundo enxerga a gente. Quando é que a gente percebe que já tem as ferramentas e que agora é hora de colocar expressão? Porque a curva de aprendizado é assim que funciona. Você passa um tempo aprendendo, aí você começa a executar e realizar, e aí você começa a colocar expressão no que você está realizando, colocar vida, intensidade, amor, envolvimento, e aí é que o bolo fica bom. É aquela história, a mesma receita na mão de um e de outro dá resultados diferentes. A mesma receita de bolo não necessariamente vai dar o mesmo bolo. Ah, tem uma máquina ali que você joga a farinha, joga o ovo, o leite e tal, e a máquina faz o bolo. E aí eu lhe pergunto, beleza, é um bolo bom, ele tem uma média, você compra um bolo industrializado aí, de uma marca dessas aí, é um bolo bom, legal, bem feito. A máquina está bem ajustada, ela faz um bolo agradável. Agora, aquele bolo que a sua avó faz para você, que a sua mãe faz para você, que você faz para o seu filho, que você faz para a pessoa que você ama, que você faz para você mesmo porque você se ama, aquele bolo ele tem um gostinho diferente, ele é especial, aquele bolo de vó, sabe como é que é? Então, isso é a expressão. E às vezes o carinho da avó para fazer o bolo com carinho para o neto faz o bolo ser muito melhor, independente dele ser bom ou não. O neto fala, ai que legal esse bolo que a minha avó fez para mim, e vai achar muito mais gostoso que o melhor bolo do mundo feito pela melhor marca, numa máquina bem ajustada. Então, relacionamento é vida, expressão é vida, e esse conceito de slow living é exatamente parar para perceber e pensar. Slow living, desacelerar e perceber onde é que está a vida e a expressão de cada coisa. E aí você vai perceber que a expressão ela é muito mais importante do que a técnica para executar a coisa, do que a ferramenta que você utiliza para executar aquela coisa. A escultura ela é mais importante que a pedra que deu início a ela, e ela é mais importante que o formão lá que o sujeito bateu e as ferramentas que ele usou para lapidar e esculpir a pedra. Né? Então a escultura é o resultado. A escultura é a obra, não é o escultor, não é o formão e o martelo, não é a pedra utilizada para fazer a obra. É a obra. E a obra só se justifica se tiver alguém que olhe para a obra e diga: nossa, que incrível, caramba, isso me lembrou tal coisa ou aquela coisa, me emocionei. Viver é uma obra de arte. O artista é aquele que se propõe a viver com essa intensidade. O francês fala savoir-faire, savoir-vivre. E então é isso aí. Parei para o café, pensei nisso tudo. Isso aí é um conceito slow living. Para aí para o seu café e pensa nisso que eu falei. De repente vai te dar ideias e vai te fazer perceber que você pode ter uma nova forma de fazer a mesma coisa. E essa nova forma já passa a ser outra coisa e não mais aquela mesma coisa. Você pode viver todos os dias um novo dia, embora ele se pareça o mesmo dia anterior, mas não é. O que vai definir é a forma como você olha para ele. A poesia está nos olhos do poeta, não está na coisa vista por ele. Ele enxerga a flor com poesia. A flor é só uma flor, mas para o poeta ela é uma flor. Parei para o café. É isso aí.